Meu nome é Daniel Harris e tenho 66 anos. Nas últimas 3 décadas, tive o privilégio de servir como rabino na Sinagoga Shalom em Burlington, uma pequena cidade aninhada nas colinas ondulantes de Vermont. Antes do dia que mudou tudo, sempre senti que minha identidade estava profundamente enraizada em minha herança e fé. Venho de uma longa linhagem de estudiosos judeus. Meu pai e meu avô lideraram congregações respeitadas em diferentes regiões do país. Quando criança, admirava sua sabedoria e devoção, e sempre acreditei que minha vocação seguiria seu caminho. Minha vida, até aquele dia fatídico, foi dedicada a preservar as tradições sagradas de nosso povo, oferecendo conselhos aos meus companheiros judeus por meio dos ensinamentos da Torá e fornecendo orientação espiritual a qualquer um que a procurasse. Naquela época, minha rotina era tão previsível quanto reconfortante. Todas as manhãs, eu começava em meu escritório, um santuário tranquilo repleto do rico aroma de livros antigos e do peso reconfortante da tradição. Minhas prateleiras estavam cheias de comentários da Torá, textos talmúdicos e uma mistura de pensamento judaico clássico e contemporâneo. Minha mesa, perpetuamente abarrotada de anotações para os próximos sermões, referências à paraxá semanal e cartas pessoais de congregantes buscando conselhos, era minha companheira constante. Pela janela alta e estreita, eu podia vislumbrar a rua movimentada do lado de fora, mas, estranhamente, mesmo no coração de Burlington, a vista frequentemente parecia tranquila para mim. Talvez fosse porque eu passava muito do meu tempo imerso em assuntos espirituais, intocado pelas distrações comuns do mundo exterior. Miriam, minha esposa de muitos anos, costumava brincar que eu era casado mais com a congregação do que com ela. Ela não estava totalmente errada. Meu papel como rabino exigia tanto do meu tempo e energia, oficiando casamentos, preparando alunos para bar e bat mitzvahs, liderando funerais e fazendo sermões a cada Shabbat, que sobrava pouco tempo para minha própria família. Agora, com nossos filhos crescidos e espalhados por várias cidades com suas próprias famílias, Miriam e eu compartilhamos um vínculo caloroso e amoroso, construído em décadas de memórias compartilhadas. Nós tínhamos experimentado as maiores alegrias da vida, desde o nascimento de nossos filhos até a perda de nossos pais, e durante tudo isso, nossa fé foi o fio que nos manteve unidos. Quando penso naquele dia em particular, uma manhã fria de inverno quando Burlington estava coberta por um pesado manto de neve, não posso deixar de vê-lo como um momento crucial na minha vida, um que mudou tudo para sempre. O céu estava cinza nublado, e os flocos de neve caíam firmemente, girando pela janela do meu escritório em uma dança graciosa. Lembro-me de pensar em quão linda era a cena, como a neve parecia silenciar o barulho usual da rua, criando uma serenidade tranquila. Eu estava no meio da finalização de minhas anotações para o próximo sermão de Shabbat. Eu tinha planejado falar sobre a perseverança da fé, com base em uma passagem da Torá onde Abraão, apesar das provações avassaladoras, manteve-se firme nas promessas de Deus. À medida que as primeiras horas da manhã passavam, sentei-me tomando meu chá, refletindo sobre a mensagem que esperava compartilhar. Mas então, algo incomum aconteceu. Uma dor surda começou a se espalhar pelo meu braço esquerdo, um desconforto que persistia por semanas. Eu havia descartado isso como estresse, atribuindo-o à minha agenda sobrecarregada. Miriam havia me incentivado a consultar um médico, mas eu havia ignorado suas preocupações. Havia simplesmente muito a ser feito, muitas responsabilidades. A congregação estava contando comigo. Estávamos no meio do planejamento de uma nova ala da escola hebraica, e negociações delicadas com empreiteiros e doadores se aproximavam. A ideia de adiar qualquer compromisso estava fora de questão. Naquela manhã, no entanto, o desconforto no meu braço aumentou para algo mais inquietante. Uma pressão esmagadora se instalou em meu peito. Um suor frio surgiu na minha testa, e um calafrio percorreu meu corpo, seguido por uma intensa sensação de queimação. O aperto atrás do meu externo tornou-se insuportável.
Tentei me levantar, com a intenção de ligar para Miriam, mas minhas pernas cederam sob mim. Enquanto eu desabava, minhas anotações de sermão cuidadosamente preparadas se espalharam pelo chão, e o telefone que eu tentava pegar escorregou da minha mão, deslizando inutilmente para longe. Naquele momento, a dura verdade me atingiu, eu estava tendo um ataque cardíaco. Os próximos segundos ficaram turvos enquanto minha visão escurecia, e tudo o que eu conseguia ouvir era o rápido bater do meu batimento cardíaco. Ele ficava mais fraco a cada momento que passava até parecer desaparecer completamente. A última coisa que me lembro antes de perder a consciência foi a voz de Miriam, frenética e cheia de urgência, chamando meu nome com um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Mais tarde, eu descobriria que meu coração havia parado. Os médicos determinaram que eu havia sofrido uma dissecção espontânea da artéria coronária. Apesar da tempestade de neve que cobriu a cidade, uma ambulância foi enviada, e os paramédicos chegaram rapidamente, trabalhando diligentemente enquanto navegavam pelas ruas geladas em direção ao hospital Saint Mary. Por quase 20 minutos, meu coração não conseguiu bater sozinho. A equipe médica administrou choques, realizou o RCP e me levou às pressas para a área de ressuscitação, tudo isso enquanto meu eletrocardiograma permanecia estável. Por todos os relatos médicos, fiquei clinicamente morto por quase 20 minutos. No entanto, naquele tempo, o que experimentei transcendeu o reino da realidade física e desafiou todas as explicações médicas convencionais. Passei inúmeras horas estudando textos religiosos, especialmente aqueles relacionados à vida após a morte. Discussões sobre Gan Eden, Geninon e o mundo vindouro preenchem as páginas do Talmud e vários comentários. Ao longo dos anos, pensei ter desenvolvido uma perspectiva diferenciada sobre o que poderia esperar além deste mundo. Em um sentido abstrato, eu sempre reconheci a possibilidade de um julgamento final e reinos espirituais além do que nossos sentidos físicos podiam perceber. No entanto, nada em minhas décadas de estudo me preparou para a realidade vívida que encontrei enquanto meu corpo jazia sem resposta naquela ambulância. Começou com uma sensação de flutuar acima do meu próprio corpo. Percebi os movimentos frenéticos dos paramédicos abaixo, ouvi o zumbido abafado do monitor cardíaco e senti um estranho distanciamento da cena. Então, como se atraído por uma força invisível, me vi puxado por um túnel, banhado por uma luz intensa. Um brilho mais brilhante do que qualquer sol terrestre, mas não prejudicou meus olhos, se eu os tivesse possuído no sentido físico. A passagem do tempo parecia totalmente diferente. Era como se eu estivesse imerso em um presente contínuo, onde cada momento carregava um significado profundo. Conforme eu me movia pelo túnel, minha vida inteira, 66 anos de memórias, se desenrolava diante de mim. Não era apenas uma repetição mental, era uma revivência imersiva de cada evento. Senti minhas próprias emoções e as de todos afetados por minhas ações. Quando me vi quando criança, relembrando uma interação com outro garoto chamado Elias Green, senti sua mágoa como se estivesse queimando meu próprio coração. Quando preguei sermões, às vezes misturados a um orgulho silencioso em minhas realizações intelectuais, percebi como minha congregação poderia ter percebido minha arrogância, mesmo que nunca a expressassem. A clareza desses momentos era surpreendente. Eu me vi em pé em uma vasta extensão que transcendia qualquer coisa que eu pudesse definir como espaço, confrontado por uma presença tão avassaladora que caí no chão em reverência, embora não tivesse um corpo físico com o qual medir essa postura. A presença exalava um amor abrangente que parecia preencher cada parte do meu ser. No entanto, também irradiava um tipo de autoridade justa que eu nunca havia encontrado antes. A única palavra que posso usar para descrevê-la é santidade. Uma santidade que expôs cada motivo oculto, cada grama de vaidade ou auto-engano que carreguei ao longo da minha vida. Foi então, para meu espanto total, que percebi que a presença diante da qual eu estava me curvando era Jesus de Nazaré.
O mesmo Jesus com quem eu havia debatido, rejeitado em inúmeras discussões teológicas e sistematicamente excluído da minha visão de mundo ao longo dos anos. Eu o havia desconsiderado, mesmo quando missionários cristãos bem-intencionados vinham à minha porta com seus convites para explorar sua mensagem. Mas agora, de pé, ou talvez ajoelhado, diante dele, ouvi sua voz não em condenação, mas cheia de profunda tristeza. Suas palavras penetraram no âmago do meu ser. Daniel, você estudou sobre mim, mas nunca me conheceu verdadeiramente. Não havia acusação em seu tom, apenas tristeza, uma verdade profunda e ressonante. Suas palavras eram gentis, mas inflexíveis, e me fizeram querer chorar ao sentir todo o peso da minha rejeição. Contemplar Jesus neste estado glorificado, majestoso e inegavelmente divino abalou completamente minha compreensão de tudo o que eu conhecia. Pensei novamente nas referências bíblicas ao santo, na afirmação da unidade de Deus e nos séculos de ensinamentos rabínicos que moldaram minha vida. Minha mente correu para reconciliar essa revelação com tudo o que eu havia aprendido, mas a resposta intelectual não foi páreo para a realidade inegável de sua presença. Tornei-me agudamente consciente da vasta lacuna entre o conhecimento que havia acumulado e a comunhão pessoal com Deus que eu nunca havia experimentado. Ele me permitiu ver como meus ensinamentos como rabino, em alguns casos, desviaram pessoas que poderiam estar abertas a ele. Certos membros da minha congregação lutaram em particular com perguntas sobre Jesus, mas minha rejeição confiante de Cristo em conversas pessoais e sermões reforçou sua relutância em explorar mais. A magnitude dessa percepção me esmagou de tristeza. Eu acreditava sinceramente que estava preservando a pureza do judaísmo, defendendo nosso povo contra erros teológicos, mas no processo, eu havia erguido barreiras sem saber entre os buscadores e o Messias que eles ansiavam. Naquela mesma extensão inimaginável, a visão mudou. Eu vi um lugar de angústia que as palavras mal conseguem descrever. Havia uma escuridão tangível, mas ainda mais chocante era a presença de fogo real, chamas crepitantes e furiosas que iluminavam a escuridão em explosões assustadoras. O calor era avassalador, mas parecia mais do que mero fogo físico. Era um tormento que consumia a alma, um lugar em que a separação da luz de Deus se manifestava em miséria incessante. Gritos ecoavam, misturados ao rugido crepitante, e percebi um desespero tão profundo que eclipsava qualquer tristeza terrena. Neste lugar, testemunhei a angústia de indivíduos que haviam enganado outros espiritualmente, vendo-os agora enfrentar as consequências de desviar essas almas. Entre eles estavam líderes de várias religiões, incluindo proeminentes professores judeus que se recusaram a reconhecer a messianidade de Jesus. Meu coração tremeu quando compreendi que este reino terrível não era uma metáfora, nenhuma alegoria. O fogo era real, sem fim, e o tormento era ampliado pela consciência de que alguém havia escolhido rejeitar a verdade voluntariamente. Doeu-me ver o horror gravado em seus rostos, as chamas implacáveis refletindo todas as chances que eles haviam rejeitado. Quando me virei, descobri que Jesus não havia me deixado. Ele estava comigo, não em condenação, mas com uma expressão de tristeza por tal lugar existir. No entanto, ela existia porque a justiça perfeita não podia coexistir com o mal não arrependido. Este é o caminho que você escolheu, ele disse suavemente, embora não seja meu desejo para você ou para ninguém. Minha culpa surgiu novamente. Reconheci que sempre tive uma escolha. Eu poderia tê-lo buscado sinceramente, examinado as evidências de suas alegações e aberto meu coração para a possibilidade de que Deus realmente cumpriu a tão esperada promessa messiânica por meio dele. Em vez disso, eu havia permitido que o orgulho e uma adesão rígida à tradição ofuscassem minha capacidade de ver. Apesar da tristeza, suas palavras. A suspeita se transformou em descrença e raiva absolutas. Alguns se sentiram traídos por minha mudança de crença, incapazes de reconciliar o rabino que conheciam com o homem que agora falava de Jesus como o Messias. Outros estavam curiosos, mas inseguros,
hesitantes em se aventurar em um reino de fé que contradizia suas próprias convicções profundamente arraigadas. Quanto mais eu falava, mais eu percebia o quão profundamente arraigadas eram as perspectivas das pessoas, e quão difícil seria para elas aceitarem a verdade que eu havia encontrado. Raquel, sempre me apoiando, ficou ao meu lado durante tudo isso, mas nem ela conseguia entender completamente a transformação pela qual eu havia passado. Ela tinha visto a mudança em mim, o fervor, a intensidade em minhas orações, a clareza em minha crença, mas a ideia de abraçar Jesus como Messias ainda era uma realidade distante para ela. Ela sempre foi cautelosa quando se tratava de questões de fé, e embora ela respeitasse minha jornada, o conceito de abraçar um novo sistema de crenças era um desafio para ela. Nos meses que se seguiram, passei horas me debruçando sobre as Escrituras, tanto a Torá quanto o Novo Testamento, tentando reconciliar os dois em meu próprio entendimento. Quanto mais eu lia, mais eu via como os ensinamentos de Jesus eram o cumprimento das promessas feitas nas Escrituras hebraicas. Sua vida, morte e ressurreição foram a resposta para a tão esperada esperança do povo judeu. No entanto, eu sabia que não podia esperar que outros entendessem ou aceitassem minha mudança de crença tão rapidamente. Comecei a entrar em contato com aqueles dentro da minha comunidade, indivíduos que eu conhecia e compartilhava a vida por muitos anos. Foi um processo lento, mas me senti compelido a compartilhar com eles as experiências extraordinárias pelas quais passei. Enquanto falava sobre minha jornada, pude sentir o ceticismo em suas respostas. No entanto, nunca os forcei a acreditar no que eu tinha chegado a entender. Em vez disso, simplesmente compartilhei minha história, o que eu tinha visto, sentido e, mais importante, o que eu sabia ser inegavelmente verdadeiro na parte mais profunda do meu ser. As reações que recebi foram variadas, alguns ouviram com gentileza, mas permaneceram não convencidos, enquanto outros reagiram duramente, descartando minhas experiências como nada mais do que o resultado de uma ilusão, talvez causada pelo meu estado de quase morte. Em meio a essa luta interna e externa, eu me vi cada vez mais atraído por aqueles que pareciam abertos a explorar a fé de uma nova perspectiva. Havia alguns indivíduos que compartilhavam perguntas e dúvidas semelhantes às minhas, e comecei a me encontrar com eles regularmente. Nós nos reuníamos para estudar as Escrituras, discutir as mudanças profundas pelas quais eu havia passado e nos aprofundar nas verdades mais profundas da vida. Pouco a pouco, percebi que minha jornada estava se cruzando com a deles. Eu vi em seus olhos a mesma fome pela verdade que eu já carreguei em meu próprio coração. Ficou claro para mim que esse era meu propósito, meu chamado, ajudar os outros a descobrirem a verdade que eu havia encontrado, mesmo que isso significasse enfrentar a oposição daqueles que eu já havia considerado amigos. Não havia como voltar atrás agora. A verdade que eu havia encontrado era poderosa demais, transformadora demais para ignorar ou descartar. Eu havia testemunhado a profundidade do meu próprio pecado, o sofrimento inimaginável daqueles que rejeitaram a verdade, mais significativamente, o amor avassalador do Messias que veio para redimir toda a humanidade. Em cada conversa que tive, em momentos de dúvida ou incerteza, senti a presença inconfundível de Jesus ao meu lado, me encorajando a seguir em frente e fornecendo a orientação de que eu tanto precisava. Não foi um caminho fácil, mas foi o único que eu poderia trilhar. Embora eu soubesse que seria difícil, encontrei conforto no fato de que não estava caminhando sozinha. O mesmo amor e graça que me atraíram para ele continuariam a me sustentar, independentemente das dificuldades que eu pudesse enfrentar. E assim, com um renovado senso de propósito e convicção inabalável, embarquei nesta jornada, não apenas para ensinar, mas para viver a verdade que me foi revelada. Comecei a compartilhar a mensagem de esperança, redenção e salvação que havia transformado minha vida de forma tão poderosa. Embora a jornada tivesse apenas começado, eu sabia que cada passo que eu desse seria moldado pelo amor e sacrifício daquele que abriu meus olhos para a verdade. Com o tempo, encontrei uma comunidade unida de crentes,
pessoas que, como eu, reconheceram Jesus como o Messias, mas ainda lutavam com as complexidades de ser judeu e cristão em um mundo que frequentemente via essas duas identidades como incompatíveis. Este era um espaço onde as perguntas não eram apenas bem-vindas, mas encorajadas. As dúvidas eram respeitadas, e a busca pela verdade era perseguida com uma intensidade e paixão que eu nunca havia experimentado antes. Naquela pequena e íntima comunidade, nos reuníamos para orar, estudar as Escrituras, compartilhar nossos testemunhos e oferecer apoio mútuo enquanto caminhávamos juntos por esse caminho novo e desconhecido. No entanto, o preço emocional dessa transformação não foi fácil de suportar. Houve momentos em que ansiava pela minha antiga vida, a familiaridade da sinagoga, o conforto de estar cercado por amigos e colegas que compartilhavam minhas crenças por tanto tempo. A tristeza era profunda, e houve momentos em que me senti totalmente isolado, rejeitado e até traído por aqueles que antes considerava minha família. No entanto, em meio a essa dor, comecei a sentir a presença de Deus de uma forma que nunca senti antes, mais íntima, mais real e mais reconfortante do que eu poderia imaginar. Naomi, em sua própria jornada, tornou-se uma poderosa fonte de força e encorajamento. Nós nos apoiamos uma na outra, oferecendo apoio mútuo por meio da oração e ajudando uma a outra a permanecer focada na verdade que havia alterado tão profundamente nossas vidas. À medida que sua compreensão se aprofundava, Naomi começou a compartilhar suas próprias experiências com outras pessoas, inicialmente com alguma hesitação, mas gradualmente com maior confiança ao ver o poder transformador de Jesus em ação em sua própria vida. Durante aqueles primeiros dias em Asheville, continuamos a alcançar aqueles que estavam curiosos, oferecendo nossa casa como um espaço seguro para refúgio e descoberta. O que começou como um fio de buscadores cresceu para um grupo pequeno, mas fervoroso, cada pessoa movida à sua maneira pelo que encontrou. Alguns foram profundamente tocados, enquanto outros permaneceram hesitantes, lutando para reconciliar sua própria fé com a verdade que eu havia abraçado tão ousadamente. Independentemente da resposta deles, eu sabia que tinha que continuar falando a verdade como a recebi, sem concessões, sem medo. Uma noite, enquanto eu estava sentado em meu escritório refletindo sobre as mudanças que haviam varrido minha vida, Naomi entrou na sala, segurando uma pilha de cartas. Elas eram de pessoas que eu já conheci, familiares, amigos e conhecidos, cada um estendendo a mão à sua maneira, respondendo à transformação que haviam testemunhado em mim. Algumas das cartas que recebi eram de pessoas profundamente afetadas pela minha decisão de abraçar esse novo caminho. Entre elas, havia expressões de mágoa e confusão, enquanto outras transmitiam raiva e frustração. Mas talvez o mais notável seja que havia algumas que expressavam um desejo silencioso, um convite aberto para conversar, uma disposição para entender meu lado da história e dialogar. Essas cartas, embora variadas em tom, refletiam o complexo cenário emocional daqueles com quem eu havia compartilhado uma vida. Naquela noite, Naomi e eu nos reunimos para orar. Pedimos sabedoria e coragem, sabendo que a tarefa à frente exigiria ambas. Senti o peso da responsabilidade sobre mim, sabendo que minha jornada estava longe de terminar. A estrada que eu estava percorrendo seria longa e repleta de desafios, mas eu também sabia que não havia como voltar atrás. A verdade que eu havia encontrado era muito poderosa, muito essencial para quem eu era agora. Negá-la naquele momento seria negar o próprio fundamento da minha fé, a própria razão pela qual eu havia voltado à vida. Meu coração estava firme, resoluto em sua convicção, e eu estava determinado a seguir esta missão, não importando o custo. Ao me sentar para preparar minhas respostas para aqueles que escreveram, eu estava profundamente ciente de que não estava apenas defendendo uma decisão que havia tomado. Eu estava oferecendo a eles a mesma oportunidade de experimentar a verdade que eu havia encontrado, esperando que eles também pudessem ser atraídos para o poder transformador que eu havia encontrado. Orei por cada indivíduo, entendendo que a jornada da fé era profundamente pessoal.
Mesmo que as sementes que plantei não dessem frutos imediatamente, ou se eu nunca tivesse testemunhado esse fruto, eu tinha que confiar que Deus estava trabalhando de maneiras que eu ainda não conseguia ver. Minha vida havia mudado irrevogavelmente, e eu me vi vivendo na tensão entre o mundo que havia deixado para trás e a nova vida que me foi dada. Houve momentos em que os desafios pareciam opressores, mas, apesar de tudo, eu me agarrei à verdade de que o amor e a graça de Deus eram maiores do que qualquer obstáculo que eu pudesse enfrentar. A cada dia, aprendi a andar mais plenamente nessa graça, confiando que Ele forneceria a força e as palavras de que eu precisava para cumprir a missão para a qual Ele me chamou. Essa jornada não foi isenta de dificuldades, era frequentemente doloroso, e havia momentos em que a dúvida surgia. No entanto, foi a jornada mais autêntica e proposital que já conheci. A cada dia que passava, eu me encontrava cada vez mais enraizado na verdade de que Jesus não era apenas um professor ou profeta, mas o Messias, o Salvador do mundo, o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Minha missão agora estava cristalina: compartilhar essa verdade, não importa o custo, não importa o sacrifício. A experiência de estar na presença da santidade deixou uma marca profunda em mim, o terror que senti quando confrontado com o peso avassalador dos meus pecados, expostos diante da luz pura e radiante de Jesus. Mas mesmo naquele momento de julgamento, eu não fui condenado. Em vez disso, recebi misericórdia, graça e, finalmente, um convite para retornar à vida. Esse contraste profundo, a severidade do julgamento emparelhado com a misericórdia sem limites, tornou-se o cerne da mensagem que agora carregava. Eu instei aqueles que se juntaram a nós a abordar as escrituras hebraicas com novos olhos, a ver como as profecias apontavam para Jesus e a pedir a Deus por revelação em seus próprios corações. Nossa comunhão nunca foi fácil. As perguntas que as pessoas traziam eram reais, suas dúvidas sinceras. Mas havia algo inegavelmente poderoso sobre a maneira como buscávamos a verdade juntos. Não éramos apenas uma coleção de indivíduos tropeçando em novas ideias, éramos uma comunidade sendo transformada pela realidade do Messias. Cada passo que demos na compreensão parecia um passo mais perto da verdade, e a experiência compartilhada de buscar essa verdade nos uniu de uma forma que eu não havia previsto. Um dos aspectos mais significativos da nossa vida comunitária era como celebrávamos as festas judaicas. Páscoa, Shavuot e Sukkot se tornaram mais do que apenas tradições familiares, elas se tornaram oportunidades para refletir sobre como essas festas apontavam para o cumprimento das promessas de Deus em Cristo. A Páscoa, especialmente, assumiu um significado novo e profundamente pessoal. Ao nos lembrarmos do Êxodo, vimos em Jesus o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, cujo sacrifício nos trouxe redenção. As festas eram uma bela mistura do antigo e do novo, uma oportunidade de redescobrir o profundo simbolismo de nossa herança compartilhada. O pão sem fermento, o cálice da redenção, a leitura da Agadá, todos esses elementos foram infundidos com um novo significado ao vermos como Jesus havia cumprido as promessas feitas a Israel. Foi uma celebração de continuidade, de tradição e cumprimento se unindo na pessoa do Messias. Apesar dos muitos desafios que enfrentamos, havia uma paz inegável em saber que estávamos caminhando na luz da verdade, mesmo que essa verdade ainda estivesse se revelando diante de nós. Cada novo crente que se juntava a nós, cada momento de conexão e compreensão, parecia aliviar um pouco a dor do isolamento. Isso me lembrou que, embora a estrada fosse inegavelmente difícil, não estávamos sozinhos. Deus nos deu seu Espírito para nos guiar, e Ele nos uniu para apoiar uns aos outros, para trilhar esse caminho juntos. E nisso, encontrei força e esperança para continuar. O peso de como comunicar a verdade que havia encontrado para meus filhos e família extensa era um fardo constante em meu coração. Meu relacionamento com Gideon permaneceu tenso, e enquanto Thalia mostrava mais abertura, eu sabia que ela também estava lutando com suas próprias lutas internas. Todos os dias, eu orava por eles,
acreditando que a verdade do amor e sacrifício de Jesus tinha o poder de alcançá-los assim como havia me alcançado. Orei para que, com o tempo, eles viessem a ver a esperança e a paz que transformaram minha vida, mesmo que demorasse um pouco para eles mesmos aceitá-la. Com o passar do tempo, mais pessoas começaram a participar de nossas reuniões. Alguns ficaram profundamente comovidos com a verdade que encontraram, enquanto outros permaneceram cautelosos, hesitantes em reconciliar sua identidade como judeus com a crença de que Jesus era o Messias. Para cada pessoa, a jornada foi intensamente pessoal, e eu nunca pressionei ninguém a tomar uma decisão. Em vez disso, eu os encorajei a buscar a Deus de todo o coração, a estudar as Escrituras e a orar por sabedoria, confiando que em seu tempo perfeito, Deus revelaria a verdade a eles à sua própria maneira. Meu papel nunca foi convencer ninguém com meu próprio raciocínio ou persuasão. Era ser uma testemunha fiel do que eu havia experimentado e visto. Compartilhar meu testemunho, juntamente com os ensinamentos das Escrituras, tornou-se um equilíbrio delicado. Tive o cuidado de falar com amor, nunca com condenação. Entendi que minha história não era só minha, era uma história da fidelidade de Deus, sua misericórdia e seu plano para a salvação de todas as pessoas, incluindo o povo judeu. Tive um vislumbre desse plano, e era minha responsabilidade compartilhá-lo com aqueles ao meu redor, estivessem eles prontos para ouvi-lo ou não. Cheguei a confiar que Deus estava trabalhando de maneiras além da minha compreensão. As sementes da verdade que plantei nos corações daqueles que ouviram meu testemunho dariam frutos em seu tempo. Minha jornada, embora marcada por dificuldades e rejeição, também foi preenchida com um profundo sentimento de alegria e paz, sabendo que eu estava vivendo em alinhamento com a verdade que me foi revelada. Esta foi uma jornada de rendição, rendendo meu orgulho, minha identidade e meu entendimento à realidade do plano de Deus e seu amor ilimitado por mim e por todo o seu povo. À medida que continuei a trilhar esse caminho, reconheci a dificuldade de ver as coisas da perspectiva dos outros, particularmente daqueles que ainda estavam cegos por seu próprio orgulho e entendimento. Eu simpatizava com o peso de suas convicções. No entanto, apesar dos desafios, eu sabia que não poderia permanecer em silêncio. A verdade que eu havia encontrado, sobre a separação eterna de Deus, o tormento do inferno e a misericórdia avassaladora que somente Jesus oferece, me compeliu a falar, independentemente do custo. Houve momentos em que as críticas doeram profundamente, quando as dúvidas dos outros se infiltraram em minha mente e me fizeram questionar minha jornada. Mas esses momentos foram fugazes e empalideceram em comparação com o profundo senso de propósito e paz que agora enchia meu coração. O ministério do qual eu fazia parte, embora pequeno em número, era rico em espírito. Não buscávamos fama ou reconhecimento. Não estávamos preocupados com grandiosidade. O que importava era simplesmente isso: proclamar o Jesus ressuscitado, estudar as Escrituras em sua plenitude e andar na verdade que nos havia sido revelada. Com o tempo, passei a entender que a vida que eu estava vivendo, embora marcada por perdas e separações, também era repleta de uma profunda alegria e realização que eu nunca havia conhecido antes. A simplicidade de nossa existência era um testemunho da riqueza de nossa fé. Naomi e eu encontramos paz em nosso humilde lar, sabendo que fazíamos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Estávamos testemunhando vidas sendo transformadas, corações sendo curados e almas encontrando esperança em meio ao desespero. Nos momentos tranquilos de adoração, quando a presença do Espírito Santo enchia a sala, eu sentia um profundo sentimento de gratidão. Eu me maravilhava com o fato de que, apesar dos muitos anos que passei em cegueira espiritual, Deus me permitiu ver sua verdade e me deu a oportunidade de compartilhá-la com os outros. Quanto mais eu falava, mais sentia a orientação do Espírito Santo, levando-me a compartilhar a mensagem de salvação com aqueles que estavam dispostos a ouvir. Embora minha saúde não fosse mais a mesma e ainda houvesse dificuldades pela frente, eu não tinha medo. Cada dia era um presente,
e cada momento apresentava uma oportunidade de servir e falar a verdade de Jesus. Eu não me importava mais com a aprovação dos outros ou com os rótulos que eles poderiam tentar me atribuir. O que importava era que eu havia recebido uma missão de proclamar a verdade, compartilhar o amor de Jesus e apontar aos outros a esperança da vida eterna. Ao refletir sobre minha jornada, fico cheio de humildade ao pensar nas muitas vidas que encontrei ao longo do caminho, aqueles que chegaram à fé, aqueles que ainda buscam respostas e até mesmo aqueles que rejeitaram a mensagem. Ficou claro para mim que não é minha responsabilidade mudar corações, essa tarefa pertence somente a Deus. O que é meu para carregar é a responsabilidade de permanecer fiel ao chamado que Ele colocou em minha vida. Seja em momentos de alegria ou momentos de dificuldade, continuarei a proclamar a verdade. Faço isso com o entendimento de que minha vida, embora pequena em comparação à extensão infinita da eternidade, é parte de uma narrativa muito maior, uma história de redenção, de amor e do triunfo eterno do Jesus ressuscitado. Lembro-me dos momentos em que coloquei toda a minha confiança em minhas próprias convicções religiosas, incapaz de ver além dos muros que construía ao meu redor. Mas Deus, em sua misericórdia, alcançou minha teimosia e me concedeu uma segunda chance na vida. Agora, quando oro pelos outros, lembro-me de que se Deus pôde transformar meu coração, Ele pode fazer o mesmo por qualquer um. Naomi e eu começamos lentamente a nos reconciliar com nossos filhos. Tali escolheu um caminho que nos permite ter uma distância respeitosa, embora ela não nos proíba mais de visitar sua família. Gideon ocasionalmente compareceu à nossa comunhão, sentando-se calmamente no fundo, com os braços cruzados, simplesmente observando. Ele uma vez me disse que, embora ainda lute com minha conversão, ele não pode ignorar a mudança que vem em mim. Você é mais gentil, ele disse, você é mais leve. É difícil para mim conciliar isso com tudo que me ensinaram, mas eu vejo, ele confessou. Muitos em nosso pequeno círculo oram regularmente por meus filhos e netos. Esperamos que, no tempo de Deus, eles tenham seus próprios encontros com o Messias vivo, livres de pressão ou medo. Sabemos que não se trata de vencer uma discussão ou forçar uma decisão. Fé é mais do que acordo intelectual, é uma rendição do coração, uma abertura para entrar em um relacionamento com aquele que nos criou. Na minha vida anterior, eu via a religião como um sistema de práticas e crenças destinadas a definir a identidade de alguém e preservar a continuidade com as tradições das gerações passadas. Agora, vejo a fé, especialmente a fé que encontrei em Jesus, como algo muito mais pessoal e transformador. Não é meramente um conjunto de doutrinas ou rituais, mas uma caminhada diária de entrega ao Espírito Santo, uma disciplina de oração e estudo das Escrituras e um fluxo de amor genuíno e compaixão para com os outros. Quando me lembro da imagem daquelas chamas consumindo a escuridão, os gritos daqueles que percebem tarde demais que se afastaram da verdade, sou preenchido por um senso ainda maior de urgência para compartilhar a mensagem de esperança com o máximo de pessoas que puder. Às vezes, em momentos tranquilos de reflexão, lembro-me da visão extraordinária do céu que tive uma vez, a vasta multidão de adoradores, vestidos de luz radiante, elevando louvores incessantes ao único no trono. A alegria que permeava aquele lugar era diferente de tudo o que eu já havia conhecido na terra, transcendendo toda a felicidade e realização mundanas. Também penso nos inúmeros homens e mulheres ao longo da história que abraçaram Jesus, incluindo muitos da minha própria herança. Naqueles momentos, sinto uma profunda solidariedade com eles de uma forma que nunca senti antes. Agora vejo minha vida como o cumprimento de um chamado profético. Os profetas bíblicos falaram de um tempo em que os corações do povo de Deus seriam totalmente voltados para ele, e escreveram sobre o Messias que reuniria o rebanho disperso. Sinto que o que estamos fazendo, nossa pequena comunhão, nossos testemunhos compartilhados de fé, é parte dessa tapeçaria maior do plano redentor de Deus. Ao longo das muitas transformações desses últimos anos,
Não perdi o respeito pelas tradições religiosas que moldaram minha criação. Ainda encontro valor nos ensinamentos do Talmud e do Midrash, mas agora os vejo através das lentes de Jesus como a pedra angular. Longe de descartar minha herança judaica, sinto que encontrei sua completude. A Páscoa assumiu um significado ainda maior para mim, pois agora vejo em Jesus o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Shavuot ressoa mais profundamente, pois posso celebrar não apenas a entrega da Torá, mas também o derramamento do Espírito Santo, que deu origem à comunidade primitiva de crentes. E Sukkot me lembra de nossa morada final com Deus em seu reino eterno, possibilitada pela obra reconciliadora do Messias. Esta jornada tem sido de rendição e, a cada passo, sou lembrado da profundidade do amor de Deus, do poder de sua verdade e da esperança que somente Jesus pode oferecer. Embora o caminho tenha sido difícil e marcado pela perda, ele também foi preenchido com a alegria de descobrir uma verdade muito maior do que eu poderia ter imaginado, uma que continua a me transformar a cada dia. Se alguém me perguntasse qual considero ser a lição mais importante aprendida com minha experiência de quase morte, eu teria dificuldade em escolher apenas uma. Talvez fosse que o orgulho espiritual é uma barreira potente para a verdade. Vivi muitos anos com um senso de orgulho intelectual e religioso que me isolou da possibilidade de estar perdendo uma parte central da revelação de Deus. Outra lição é o elo inquebrável entre o amor divino e a justiça divina. A presença do inferno real, eterno e ardente não nega a bondade de Deus, em vez disso, confirma a santidade e a justiça absolutas no coração do Criador. A cruz fica na intersecção do amor e da justiça, oferecendo à humanidade um resgate do destino que enfrentaríamos de outra forma. Muitas vezes reflito sobre como a experiência de morrer fisicamente, mesmo que brevemente, destruiu as ilusões de controle às quais eu me apegava. No limiar entre a vida e a morte, toda pretensão se desfaz. Títulos, conquistas, elogios acadêmicos, eles não valem nada naquele lugar. Só a autenticidade diante de Deus permanece. E nessa autenticidade, é preciso confrontar a questão: aceitei a graça oferecida por Jesus ou me afastei? Não há meio termo, nem neutralidade segura. Minha outrora premiada neutralidade, ou oposição ferrenha a Jesus, foi, na verdade, uma rejeição. A revisão de vida me mostrou como essa rejeição ecoou em meus sermões, minhas sessões de aconselhamento e até mesmo em minhas conversas pessoais, reverberando nos destinos espirituais daqueles que influenciei. Agora, sempre que tenho a oportunidade de me dirigir a um grupo, sejam eles judeus, cristãos ou simplesmente curiosos espiritualmente, compartilho minha história com franqueza e vulnerabilidade. Posso ver que isso deixa algumas pessoas desconfortáveis. Acreditar em Deus é uma questão, acreditar em um céu literal e um inferno de fogo literal é uma ideia muito mais visceral. Muitos prefeririam uma representação menos dura e mais flexível da vida após a morte, mas não posso diluir o que vi. Abordo essas conversas com gentileza, totalmente ciente de quão chocante pode ser ter suas crenças fundamentais desafiadas pelo testemunho de outra pessoa. No entanto, tenho a obrigação sagrada de falar a verdade. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo do custo, as consequências profissionais, a perda de status, os relacionamentos familiares tensos. Embora seja humano sentir tristeza por essas fraturas, não me arrependo do caminho que tomei. A eternidade é uma questão muito pesada para ser ofuscada por preocupações terrenas. Minha esperança é que, permanecendo firmemente aberta à reconciliação e ao diálogo, Deus continue a restaurar relacionamentos rompidos em seu próprio tempo. Naomi, por sua vez, se tornou minha parceira mais próxima nesta missão. Ela descobriu seu próprio dom para hospitalidade e orientação, especialmente com mulheres mais jovens que estão navegando em questões de fé. Nossas noites antes tranquilas são frequentemente ocupadas com ligações telefônicas, sessões de Skype ou discussões cara a cara com pessoas que têm questões teológicas ou existenciais.
O calor e a empatia de Naomi frequentemente abrem corações que, de outra forma, permaneceriam guardados. Um dos momentos mais pungentes dos últimos anos foi quando um antigo colega de Betty Tick entrou em contato comigo em segredo. Este homem manteve uma postura pública de desdém pela minha apostasia, mas, em particular, ele estava lutando com uma crise pessoal de fé. Ele perguntou se poderíamos conversar em algum lugar discreto, então nos encontramos em uma pequena cafeteria fora da cidade. Ele ouviu atentamente enquanto eu recontava minha história, focando na realidade inabalável do meu encontro com Jesus. Lágrimas encheram seus olhos quando ele admitiu que por anos sentiu um vazio em sua vida de adoração. Ele não estava pronto para pular para uma nova convicção naquela noite, mas ele me agradeceu, dizendo, pelo menos você é autêntico. Nunca vi tanta autenticidade diante do ostracismo. Ao nos separarmos, silenciosamente orei para que Deus o guiasse mais adiante no caminho da verdade. À medida que me aproximo do crepúsculo da minha vida, estou cheio de gratidão, gratidão pela chance de ver meus erros, de descobrir Jesus não apenas como uma proposição teológica abstrata, mas como o Messias vivo, Rei dos Reis e Salvador do mundo. Gratidão pela segunda chance de falar com meu povo, de compartilhar com eles que a continuidade de nossa fé não termina nas páginas das Escrituras hebraicas, mas encontra sua conclusão na nova aliança. Gratidão até mesmo pelos sofrimentos e rejeições, que me atraíram para uma comunhão mais profunda com aquele que foi rejeitado pelos seus e crucificado. Não sei quantos anos mais Deus me concederá. A cada dia, levanto-me e busco orientação por meio da oração e das Escrituras, confiando que há mais trabalho para eu fazer. Penso no dia em que inevitavelmente cruzarei esse limiar novamente, não momentaneamente, como aconteceu durante meu ataque cardíaco, mas permanentemente. Embora o medo normal da morte possa permanecer nas bordas dos meus pensamentos humanos, sou confortado pela lembrança daquela presença luminosa, a voz que me chamou pelo nome, os braços que me acolheram. Não temo mais o julgamento, pois confio na expiação comprada pelo sacrifício de Jesus. Minha vida está escondida nele, por isso, posso encarar o fim com esperança. Refletindo sobre toda a odisseia, de estudioso rabínico a sobrevivente de quase morte e testemunha relutante do Messias, vejo uma tapeçaria tecida com desgosto e redenção. Houve um tempo em que fiquei no púlpito de uma grande sinagoga, falando para centenas, mas minhas palavras não tinham o poder transformador do Espírito Santo. Agora, falo para grupos menores, mas o impacto é muito maior. Aprendi que o sucesso no reino de Deus não é medido por números ou elogios, mas pela fidelidade ao seu chamado. Estou ciente de que nem todos acreditarão em meu testemunho. Alguns vão descartá-lo imediatamente, outros podem considerar isso uma curiosidade, mas para aqueles cujos corações estão abertos, eu oro para que minha experiência possa desencadear uma busca mais profunda pela verdade. Mesmo que uma vida seja desviada do caminho para essas chamas eternas, esta missão vale a pena, e talvez, com o passar do tempo, mais do meu próprio povo venha a perceber que o Messias que esperamos há muito tempo já veio, e seu nome é de fato Jesus. Para aqueles que estão lendo ou ouvindo este relato, eu os encorajo a considerar o peso da eternidade. Contemple a possibilidade de que os limites da vida e da morte não sejam tão finais quanto parecem, e que além deles existe uma realidade que ofusca nossas buscas terrenas. Nosso Criador fez esforços incompreensíveis para nos redimir, para nos oferecer uma parte em seu reino. Não deixe que orgulho, tradição ou medo o impeçam de explorar esse convite. Aprendi essa lição da maneira mais difícil, exigindo um contato com a morte e um confronto direto com meus próprios equívocos. Minha oração é que você possa aprender por meios mais gentis. Eu me esforcei aqui para expor o mais fielmente possível a história da minha experiência de quase morte, as revelações que recebi e as profundas mudanças que se seguiram. Repetidamente, voltei à memória daquele lugar onde as chamas ardentes testemunhavam a seriedade do pecado e a justiça inflexível de Deus.
Também me lembro do amor incomensurável que anseia por salvar cada alma de tal destino. Temos uma escolha, e essa escolha traz consequências eternas. Para encerrar, gostaria de lembrar a qualquer um que ainda esteja incerto: esta jornada, por mais assustadora ou perturbadora que pareça, leva, em última análise, à reconciliação com aquele que nos formou. Sou um testamento vivo de sua misericórdia, sabendo que se Deus pôde abrir meus olhos após uma vida inteira de recusa orgulhosa, Ele pode abrir os de qualquer um. Mesmo em nossa teimosia, Ele nunca cessa de estender sua mão. Minha vida agora, embora despojada de muitas honras terrenas, parece infinitamente mais rica por ter agarrado essa mão. Que minha história o encoraje a fazer o mesmo.